Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduarda e hoje eu vou contar pra vocês como foi no meu primeiro ano de casamento em relação ao orçamento de casa. Na época, nós tínhamos um salário de R$ 2.300 para poder conseguir cuidar de nós dois como casal e manter a nossa vida, assim, a casa e coisas, necessidades básicas. Então, eu vou contar aqui mais ou menos como a gente dividia o nosso salário e como era pra gente receber esse salário e como estava tudo estruturado. Quando nós nos casamos, isso foi em 2021, meu marido estava fazendo estágio e o valor do estágio dele que ele recebia era R$ 2.300. Nós também tínhamos plano odontológico e plano de saúde. Eu também recebia. E e esse valor de salário era dividido assim: R$ 700 a gente pagava o aluguel da nossa casa, que na verdade era uma kitnet de 32 metros quadrados, mas que era muito boa, muito novinha assim, então fez com que a gente quisesse morar nessa casa. Então era quase assim: um quarto, uma cozinha, um espaço para colocar a máquina e um banheiro. Então era um espaço bem limitado. Nessa época, eu ainda estudava e ainda estava terminando minha graduação, e parte da graduação que eu estava terminando era online. Então, eu estudava e estava focada em terminar meu curso nessa época. E então eu não trabalhava fora, eu cuidava da casa e estudava. E então, o salário principal era o do meu marido de estágio. E nesse primeiro ano que ele foi contratado, que ele tinha encontrado de estágio, a gente gastava R$ 700 com o aluguel, era R$ 50 de água, era um fixo. Não tinha condomínio, apesar de ser um condomínio fechado, a gente não pagava por condomínio lá. Então, mas era um lugar mais seguro, assim, pra gente. E de energia a gente gastava, assim, por volta de uns R$ 100. E internet era só a internet de casa, que era R$ 100, e a do celular dele. Eu não mantinha nenhum tipo de internet no meu celular. E eu nem precisava, porque eu não saía muito de casa. Então, eu ficava sempre em casa, então eu usava a internet da casa. E de gastos de alimentação. A gente sempre focava em fazer uma alimentação, assim, mais natural possível. A gente não costuma comer muitos ultraprocessados, então, assim, a gente não comprava nuggets, hambúrguer, desses que vêm com muitos conservantes e coisas. Então a gente sempre comprava carne, realmente, cortes de carne, cortes de frango para nossas preparações. E nessa época a gente comia muito frango, coxa de frango, que era mais barato, e era uma carne de porco, se eu não me engano, pernil de porco, e a gente comia bastante, porque eram as carnes mais baratas, assim, mais acessíveis do mercado que a gente costumava comer. E nessa época a gente priorizava fazer toda a nossa comida em casa. A gente não comia fora, pouquíssimas vezes a gente pediu um iFood por fora, porque a gente priorizava manter uma alimentação equilibrada dentro de casa. Além de ser mais saudável, comer dentro de casa fez com que a gente economizasse e conseguisse manter assim os nossos gastos fixos. Nós comprávamos muitas frutas, mas nenhuma fruta é muito cara. Por exemplo, uvas são caras, assim, eram R$ 10, morango era R$ 10. Então a gente priorizava comprar frutas mais acessíveis, como laranja, banana e outras frutas que tivessem mais acessíveis na época. Então, frutas da estação a gente priorizava sempre, e vegetais também. Eu nunca deixei de comprar isso por conta de saúde mesmo e por conta de manter a nossa alimentação com mais variedade. Então, outra coisa pouquíssimas vezes a gente saiu para comer. Nesse ano que meu marido recebia R$ 2.300, a gente saiu pouquíssimas vezes para receber, e a gente passou a comprar, era um hambúrguer mais caro, que não tinha adição de nenhum tipo de conservante, mas ainda assim saía muito mais barato do que comprar num iFood. Então a gente comprava o hambúrguer e a batata, e a gente fazia como se fosse batata frita, assim, no forno. E
a gente mesmo fazia os hambúrgueres e comia em casa. Então essa era uma forma da gente continuar tendo uma refeição livre, assim, mas dentro de casa economizando muito mais, porque os hambúrgueres nessa época já estavam R$ 60 se nós fôssemos comer juntos, né, um combo juntos. Então nós priorizávamos isso. E sobre compras em geral. Nesse primeiro ano de casados, a gente não fazia compras assim de roupas, de sapatos, de maquiagem, de nada assim que seria mais supérfluo, assim. Porque a gente não queria gastar com algo que não fosse muito, a gente não ia usar muito. Lembrando também que nessa época a gente não estava saindo muito porque ainda a gente estava vivendo a situação da pandemia. Então não tinha muito porquê a gente tá gastando com sapato, roupa, sendo que a gente ficava a maior parte do nosso tempo em casa. E meu marido também trabalhava de casa nessa época. Nós economizávamos também em Uber, em transporte, porque a empresa não obrigava ele a estar lá. Então eu quase não saí. E nessa época eu comecei a fazer um estágio onde a gente morava. E a gente comprou uma bicicleta para eu ir pro estágio e voltar sem para não gastar com Uber. E isso sairia mais barato, assim. E funcionou pra gente na época. A gente economizou bastante. E foi como a gente fez. No primeiro ano, passava um carro de hortaliças na nossa rua, vendendo hortaliças, e geralmente eu gastava uns 25, R$ 30, comprando quase toda a feira, assim, da semana ali. E a gente não tinha luxo, assim, falar que a gente tinha luxo, a gente não tinha nenhum luxo. A gente comprava do requeijão mais barato, do queijo mais barato, da bolacha mais barata, tudo do mais barato, do pão mais barato, porque a gente sabia que o nosso orçamento naquela época era bem limitado e se a gente quisesse uma coisinha diferente, assim, poderia impactar na nossa despesa do mês e isso seria difícil. Muitas vezes, ganhando só esse salário, muitas vezes a gente comeu só ovo, assim, como proteína da refeição. E eu acho que, vamos dizer assim, muitas famílias brasileiras também já comeram só ovo como a proteína da refeição. A gente sabe que, como nutricionista, eu sei que é muito pouco proteína, a gente deveria comer muito mais. Mas na época era o que dava, era o que a gente podia fazer e era o que a gente podia comer. E não que a gente tenha passado fome ou dificuldade num sentido literal da palavra, assim, que a gente não tivesse ninguém para pedir ajuda ou socorro ou mais dinheiro no mês. Nós tínhamos, mas como dois adultos recém-casados, nós sentimos que nós tínhamos que ter responsabilidade com o pouco orçamento que nós dois tínhamos para viver. Então, roupas, as maiorias das minhas roupas foram roupas ganhadas. E não assim, diminuindo, porque são todas roupas de muita qualidade que eu ganhei de presente de pessoas muito queridas. Então eu não tinha por que reclamar também, porque eu ganhava roupas boas. E meu marido também. Então, nesse primeiro ano a gente não gastou com nada disso. E foi assim o nosso primeiro ano de casados, a gente economizou bastante e a gente até conseguia guardar um pouco de dinheiro, porque nosso objetivo nessa época era montar nossa reserva de emergência como casal, assim, ter algum pouco de dinheiro acumulado, assim, para uma situação que a gente precisasse fazer algum gasto. E olhando daqui, da onde nós estamos para trás, eu vejo que a gente foi muito sensato e muito sábio como um casal recém-casado de guardar dinheiro. E nós sempre tivemos uma conversa muito aberta sobre dinheiro, desde quando a gente namorava. A gente sabia das nossas condições financeiras, desde quando nós éramos solteiros, cada um, e quanto nós recebíamos por mês ali para sobreviver na faculdade. Então nós sempre fomos muito responsáveis com dinheiro. Nós entendíamos que nós tínhamos que ter um pequeno dinheiro para, em caso de alguma coisa acontecesse, precisar usar aquele dinheiro rápido. E assim nós fizemos no nosso primeiro ano de casado. A nossa reserva de emergência no primeiro ano de casado, eu acredito que a gente já tinha acumulado um dinheiro antes de casado, mas a nossa reserva de emergência
se fortaleceu nesse primeiro ano e, obviamente, que depois desse primeiro ano que ele estava fazendo estágio, ele finalizou a graduação dele e ele foi efetivado na empresa onde ele trabalhava, meu marido, foi efetivado. E com a efetivação, o salário dele aumentou, mas junto com a efetivação, nós tivemos que nos mudar de cidade. Isso fez com que os nossos gastos também aumentassem, porque o aluguel na outra cidade, de uma nova casa, uma casa um pouco maior, eram mais caros. E isso interferiu diretamente no nosso orçamento, não mudando muito o nosso padrão de qualidade de vida, apesar de dele ter aumentado o salário dele assim que ele foi efetivado. Então, e nesse processo que aumentou o salário, a gente também precisava aumentar a nossa reserva, porque caso acontecesse uma demissão, alguma coisa, a gente poderia cobrir os nossos aluguéis que a gente tinha se programado a pagar. Então, a gente começou a economizar dinheiro e nessa época eu já estava grávida. É importante destacar que a gente precisa conversar sobre dinheiro e se seu orçamento é tão limitado como o nosso era no começo do namoro, nós tínhamos esse orçamento bem limitado e nós não recebíamos ajudas também de fora, então algumas vezes a gente tem um orçamento limitado, mas nós recebemos ajuda dos nossos pais, amigos, família, que deixam você pode comer na casa delas no final de semana, fazer uma refeição junto. É diferente porque a gente tinha o compromisso de nos manter praticamente o ano todo com aquele salário bem limitado. Mas se você estiver na mesma situação, como eu disse, tem algumas dicas que são importantes. Obviamente, desse ponto de vista, você nunca pode querer estagnar nesse salário. Você sempre tem que buscar um conhecimento que aprimore ainda mais e melhore o seu salário. Porque com o conhecimento, você vai poder cobrar melhor, vai poder cobrar mais pelo seu salário. E, assim, foi dessa forma, como eu disse, assim que ele foi efetivado, o salário dele melhorou. Então, isso é muito importante quando você tem uma graduação, um conhecimento técnico. Isso faz com que você consiga novos salários mais altos. E se você tá nessa situação atual, ganhando um salário mínimo e tá pensando em se casar e como isso pode influenciar o casamento de vocês e como vocês podem viver bem com pouco dinheiro, alguns conselhos são importantes. Primeiro, que vocês conversem sobre dinheiro. Se os dois vão entrar nesse casamento, se cada uma das partes tem alguma dívida, seja no cartão de crédito, seja financiamento, seja um carro, uma casa. Isso é muito importante deixar claro antes dos dois entrarem nesse casamento. Segunda coisa, se algum dos dois tem investimento. Antes de casar, a gente tinha acumulado um pouco de dinheiro, muito pouco, porque era o que a gente conseguia guardar com o que a gente ganhava durante a faculdade. Então, se vocês dois têm algum patrimônio antes do casamento, também é importante. Se vocês acumulam algum tipo de investimento, também é importante. E esse dinheiro, quando vocês dois casarem, esse dinheiro que você como mulher ganha ou você como homem ganha, não é seu dinheiro, passa a ser o dinheiro da família. Então, se você como mulher ganha R$1.900 e seu marido ganha R$1.900, o salário de vocês dois juntos é o salário da família. E esse salário vai ser aquilo que vai pagar todas as contas juntos e não separado. Aí você pode dizer, mas eu quero comprar uma coisa pra mim, uma maquiagem, uma escova, um batom, uma roupa. E assim, quando eu queria comprar algo assim, ou quando meu marido queria comprar algo também, não era só da minha parte, mas da parte dele também, nós conversávamos sobre isso. Então, hoje em dia, talvez coisas pequenas, assim, coisas muito pequenas não sejam necessárias, não vão afetar o nosso orçamento. Mas na época, nós conversávamos sobre absolutamente qualquer gasto que nós fôssemos ter. E, por exemplo, tô pensando em comprar um sapato. Suponhamos, meu marido recentemente falou isso. E nós conversávamos o que ele queria, o que ele gostava, o preço que ele queria pagar.
e como ele iria fazer isso. Então, tudo isso, conversar abertamente sobre coisas que a gente quer comprar e como isso vai afetar o orçamento da família é muito importante. Você tem que pensar como em conjunto, não como indivíduo que ganha R$ 1.900, mas em conjunto, como um casal que ambos querem o bem em comum um do outro. Então, como mulher, por exemplo, se eu quisesse comprar um sapato, uma roupa, uma maquiagem ou algo do tipo, eu sempre conversava com meu marido, olha só o que eu tô gostando, o que eu tô querendo, é isso, é mais ou menos assim. E muitas vezes, assim, a gente acabava comprando aquilo que eu queria. Não nesse primeiro ano, porque eu escolhi não gastar muito nesse primeiro ano, por, por questões que eu entendia a limitação do nosso orçamento na época que a gente tinha. Outra dica, se você tem um orçamento bem limitado, é, outra dica é comer em casa na maior parte do ano. É a melhor dica, ou preparar a sua comida para comer fora de casa. É a melhor dica que eu posso dar, porque acaba sendo mais saudável, porque você sabe como você fez aquela refeição. E além de tudo, como nutricionista, eu posso te dizer que muitas vezes é muito mais saudável do que em outros lugares. E outras vezes, acaba sendo mais. E muitas vezes vai sair financeiramente muito mais. Vai valer muito mais a pena financeiramente para você fazer sua própria refeição, sua comida e pensar. Obviamente que o cansaço é muito durante. Quando a gente está trabalhando e cuidando da casa, eu acredito que o cansaço seja enorme. Mas quando eu pensava em não gastar, eu pensava, na verdade, em guardar o dinheiro, eu pensava na minha reserva de emergência, eu pensava em como um pouco de dinheiro, num momento, numa situação que você precisa, poderia me ajudar. Obviamente, foi assim que nós fizemos, pensando em saúde, nós não tivemos muitos gastos, apesar de eu ter engravidado. Eu fui pelo SUS no começo, no primeiro trimestre. Eu fiz apenas um ultrassom pago, que viu mais a translucência nucal, mas o resto foi tudo pelo plano de saúde. Talvez você também tenha um plano de saúde, não sei. Mas isso é importante, mas outras coisas eu fiz pelo SUS mesmo. E até quando eu tive minha filha, eu tive ela pelo SUS por questões assim, na verdade eu tive pelo SUS por questão que eu queria ter parto natural a todo custo. Eu sabia que no SUS isso iria acontecer muito provavelmente. Então, foi isso. Nesse primeiro ano a gente economizou. Não gastamos com roupas, sapatos, porque na época era a pandemia, não tinha motivo pra gente comprar muitas roupas, sapatos. A gente economizou também em a gente economizou comendo só em casa, a maioria das vezes. Eu posso contar nos dedos, foram 3 vezes. Uma vez a gente saiu, outra vez meu marido pediu um bolo de aniversário pra mim e um hot roll no meu aniversário. E foi isso. Nesse primeiro ano foram esses os gastos fora de casa, de comidas fora de casa. E assim que ele foi efetivado, esse salário melhorou. Mas assim como ele foi efetivado e o salário melhorou, os nossos gastos também aumentaram na época. E logo depois eu tive minha filha. Então outros gastos vieram, né? Aí em seguida. Mas eu só quero dizer pra vocês que é possível viver bem, sem ostentar, obviamente, sem luxos nenhum, mas com esse pouco salário, R$ 2.300, no começo de um casamento. É possível. Não é impossível. É plenamente possível. E vocês dois podem viver muito bem. Mas basta que vocês conversem sobre dinheiro também abertamente. E cada um saiba as limitações que o orçamento de vocês tem nesse período. O meu desejo é que todas as famílias, todos os homens consigam prosperar, né, financeiramente e cresçam no salário para que possam cuidar melhor das suas famílias. E isso é bom, né, quando a gente consegue cuidar melhor das nossas famílias. Então, para isso acontecer, a gente precisa estudar,
se especializar e melhorar academicamente, em todos os sentidos. Então, fazer um curso, uma especialização é muito importante, mesmo depois de uma graduação. Aprender novos idiomas e saber se comunicar no português mesmo também é muito importante. Por isso, eu deixo aqui o meu vídeo como uma ajuda, quase uma ajuda para quem está pensando em se casar com um pouco de dinheiro. Eu não recomendo, eu nem vou falar assim que você deva fazer isso, porque essa foi uma situação e uma escolha pessoal minha. Eu sabia que o que eu queria era casar, eu sabia que eu iria viver da forma como dava para viver. E eu não venho de uma família rica, eu vivi pobreza com os meus pais, não miséria, mas pobreza. Então eu sabia que antes disso eu sabia muito bem o que era não poder comprar alguma coisa que eu queria. Então isso nunca me afetou mentalmente, assim, no sentido de eu não posso comprar isso, ok, eu sigo a minha vida. Hoje eu não posso comprar isso, eu vou economizar para poder comprar isso. Se eu quisesse muito, eu guardava dinheiro para comprar algo específico. Mas se não fosse tão importante para mim, eu repensava naquilo algumas vezes e avaliava que não era tão importante. Quando eu casei, eu sabia que essa seria a limitação do nosso orçamento quando a gente se casou. E é isso. Se você, como mulher e homem, estão querendo entrar em um casamento, vocês precisam pensar na limitação do orçamento, pensar que é um momento, pode ser um momento financeiro só, que vocês melhorem muito financeiramente depois disso, e vocês evoluem, prosperem também bastante, e que isso possa servir como um exemplo para vocês. É possível, é plenamente possível viver com pouco dinheiro no começo do casamento, principalmente para nós dois, que éramos jovens, casamos jovens, e nos casamos bem jovens e meu marido era recém-formado, e eu ainda não tinha me formado também, não me formei ainda, mas não tinha me formado na época. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma a entenderem como a gente gastava nosso dinheiro na época. É isso, muito obrigada por assistirem, tchau!